Estamos aqui no Juventude Prateada, aqui do Multiprosa, da CDL BH. E hoje nós vamos falar de competição. Será que é só de competição? Hoje a gente vai falar de colaboração também. Mas estamos com um atleta de alta performance, que não sou eu. É o Teófilo Laborne, que vai conversar com a gente hoje aqui sobre a carreira dele, sobre as carreiras dele e um pouquinho sobre a sua vida também. Teófilo, muito obrigado por você estar participando aqui com a gente na CDL, desse bate-papo rápido, mas extremamente importante. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, né? Tio Flávio, uma pessoa que eu admiro muito. Vamos conversar. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar que o Teófilo é um cara que chegou através do social. Eu o conheci através do social. Ele é um atleta reconhecido no mundo todo e foi nos apresentado por um outro atleta, que é o Thiago Vinhal, e falou comigo, eu quero ajudar. E eu ainda não explorei ele tudo que eu posso explorar, por organização minha ou desorganização. Mas ele tem um potencial muito grande e eu queria que esse nosso bate-papo atingisse ainda mais pessoas para entenderem sobre essa questão do que é ser um atleta de alta performance. Mas antes de você responder isso, fala para mim quem é o Teófilo. Eu sou um ex-atleta, né, da seleção brasileira, né, nascido e criado aqui em Belo Horizonte, formado em administração de empresas e atualmente fiz um trabalho como gestor de equipes de alta performance, né, na Minas Tênis Clube, né, as equipes da natação. Tive uma passagem rápida também pelo estado também, na Secretaria de Esportes. E hoje eu tenho um instituto, né, que eu trabalho ali nesse instituto justamente para poder cooperar aí de uma maneira mais efetiva, né? Ótimo, com o social, né? Isso. Você é medalhista, você é recordista, fala pra gente, não vou falar sobre isso aqui agora não, eu quero que você fale pra gente entender, o que é um atleta de alta performance? Um atleta de alta performance é uma pessoa extremamente disciplinada, focada, né, e que tem muita clareza dos objetivos que quer alcançar. Então eu entendo assim, os atletas de alta performance eles não são pessoas especiais, são pessoas que fazem coisas especiais para atingir seus objetivos. E qualquer pessoa, isso aí é muito amplo, né, fazer essa pergunta. Mas você se entendia, você achava na sua adolescência, mais novo, que você conseguiria ser um atleta de alta performance? Nunca pensei isso. Eu nadava obrigado, detestava nadar no começo da minha carreira. Minha mãe me obrigava. Um atleta profissional de natação. Minha mãe me obrigava a nadar, porque eu não tinha o menor talento para natação. Sempre fui uma criança desengonçada, desajeitada. Aquilo era um suplício para mim. Mas minha mãe me obrigou, que eu posso livre espontânea pressão. Ou seja, obrigado, mãe, né? Exatamente. Gratidão eterna. Né? Quando a gente fala dessa sua carreira, hoje você está com 50 anos de idade, né? Você tinha que mencionar isso, né? Um senhor cinquentenário. Você ainda tem aí mais uns 70 pela frente, porque diz que a pessoa que vai viver até os 150 já nasceu. Então a gente... não é da nossa época que ele nasceu, não. Ele nasceu por agora, tá? Mas a gente tá pleiteando chegar lá aos 100. Se eu durar mais 40, já tá bom demais, ótimo, né? Com a experiência que a gente tem hoje, com o conhecimento que a gente tem hoje, durar mais 40 é como se fosse os 50 que a gente teve duas vezes. Exatamente. Mas assim, me fala um pouquinho dessa sua história na natação. Como é que ela surgiu, as medalhas? É uma história bem peculiar, né, porque assim, como eu falei, começando pelo fato de eu não gostar de nadar, né, e nadei, e aí logo cedo eu tive um problema na perna, um cisto aneurismático, foi uma trabalheira danada, muito problema, muita confusão, e na minha trajetória sempre foram acontecendo coisas como essa, né, toda vez que eu ia tentando ganhar alguma coisa, tinha objetivo, acontecia alguma coisa na última hora que me tirava. Então foi necessário realmente assim, muita força de vontade para ir superando aquilo, né? E essa vontade ela acabou vindo de outras formas, né? Porque ali na minha relação familiar também bem diferente, assim, minha mãe uma pessoa muito acolhedora que fazia toda aquela coisa da mãe, né, da logística, que cuidava, leva, busca, traz. E meu pai um cara mais distante, mas que eu tinha muita vontade de quebrar a barreira, né, com ele. Então, a natação, eu comecei a gostar de nadar
Primeiro porque me ajudou a recuperar da perna, né, do problema que eu tive, e depois porque eu fui começando a conquistar algumas coisas e o meu pai sempre me desafiava, falando que eu conquistava não valia nada, né? Então eu ficava naquela coisa, ele usava essa motivação meio enviesada, né, meio maluca, e a minha mãe me acolhendo, né, porque eu ficava muito frustrado com aquela situação. Toda vez que você ganhava alguma coisa, seu pai desprezava? Desprezava, assim, exatamente. Desprezava aquela sua vitória, né? Isso. Aí eu pensava, pô, se isso aqui tá ruim, talvez o degrau acima vai dar certo. Vai agradá-lo. Aí fazia, aí não dava, aí o degrau acima, aí teve que ter um recorde mundial, né? Você vê como é que um homem é difícil de agradar, né? E como é que foi esse recorde mundial? Já foi batido por alguém? Já. O recorde mundial foi em 1993, né? 30 anos atrás, mas um recorde que durou 7 anos, cara. No esporte isso é muita coisa, não é? Muita coisa. Durou 7 anos e assim, ele foi batido por nós mesmos, né? Nós batemos o recorde mundial 2 vezes. Numa tentativa isolada, em julho, aqui no Brasil, e depois no final do ano, em dezembro de 93, no Campeonato Mundial, na Espanha, onde fomos campeões mundiais e recordistas mundiais. Ah, que legal. E aí como é que era? Nado 4? 4 por 100 metros livre. Eu, Gustavo Borges, Fernando Xuxa, Scherer e o José Carlos Souza Júnior. Então vocês 4 fizeram a primeira vez ali que vocês ganharam. Como é que foi essa experiência? O primeiro recorde mundial da história da natação brasileira por equipes. Nossa, você tinha noção do peso disso? Assim, a pessoa que está envolvida naquilo ali, ela tem noção? Tinha, e você não sabe, a primeira vez esse recorde saiu porque foi uma ideia que eu tive, um insight durante a competição. Que o Gustavo tinha batido o recorde mundial do 100 livre na prova do brasileiro. E aí, né, cara, o recorde mundial num campeonato brasileiro é um negócio maluco. E aí eu, lá, devaneando no meu quarto, eu tava na prova e tinha empatado com o outro atleta, o Zé Carlos Souza Júnior. Então tinham 4 caras no pódio. Aí eu associei, 4 caras é o revezamento. Se o cara bateu o recorde mundial na prova, por que a gente não pode tentar bater no revezamento? E aí essa doideira, cara, eu fui mobilizando as pessoas e a gente conseguiu fazer uma tentativa isolada de recorde depois daquele brasileiro. Batemos o recorde mundial, foi um barato, tudo certinho, protocolado, mas na comunidade internacional ninguém acreditou naquele recorde. Porque, poxa, é a prova nobre da natação mundial, né? 100 metros livre, 4 por 100 livre. E aí no Mundial a gente baixou o recorde, bateu o recorde novo dentro do Mundial. Os Estados Unidos em segundo lugar e a Rússia em terceiro. Vocês derrubaram vocês mesmos. Pode-se dizer que sim. Essa é a derrubada boa, né? Boa, nossa senhora, que a gente se derrube cada vez mais, né? Exatamente. Para poder subir um pouquinho mais o nível. E aí você passou por toda essa questão aí da natação, aí veio a música. Você é apaixonado por música também. A música sempre, ela veio antes, né? Ela veio antes da natação. E não foi obrigado por sua mãe, não, né? Não, a música eu sempre... Essa sim era legítima, né? Você achava que você ia ser um músico? Eu tinha esse sonho, assim, quando mais novo. Mas como a natação foi abrindo muito espaço, tomando muito espaço, são coisas totalmente incompatíveis. Mas, assim, a música sempre foi para mim uma ferramenta que eu utilizei para me colocar, assim, dependendo do contexto que eu estava passando, sempre tinha uma música na minha cabeça. Então, um momento difícil, aí tem a música, ela funciona, ela mobiliza muita emoção, né? Então, eu sempre tive isso muito forte. Então, a música sempre esteve comigo, desde antes da natação até hoje, né? Porque eu também ressignifiquei a música para fazer, né, uma palestra, né, um tipo de palestra que é bem diferente, né, bem inovador, que a música tem um papel muito importante. Pois é, e você na música conseguiu alcançar também um destaque muito grande, né? Você foi tocar com bandas famosas fora do país. Eu fiquei pensando nisso outro dia, falei, puxa vida, cara, meu currículo musical tá ficando melhor que o meu currículo acadêmico. Meu currículo acadêmico tá precisando dar uma puxada, uma melhorada, né? Mas coisas malucas, incríveis, né, de ter feito uma turnê internacional com um músico que eu era fã na minha adolescência, né, utilizando um pouco do que a natação me ensinou, né, todas essas habilidades, né, que o esporte traz pra gente, eu aplicando isso na minha vida, depois natação, eu consegui fazer esse tipo de coisa, assim, né, que era
sonhava muito em ter uma banda, talvez, né? Depois que eu parasse de nadar e ter algum sucesso aqui, local. Agora, daí a falar que eu ia fazer uma turnê com os caras, né? E quem são os caras? É o Eric Martin, né? De uma banda americana, Mr. Big, que foi uma banda muito famosa ali no final dos anos 80, início dos anos 90, que tinha uma música que foi número um na Billboard, em vários países, chamada To Be With You, né? Fez muito sucesso. Quem tiver mais de 35 anos vai lembrar dessa música. E quem não tiver, vai pesquisar. Pesquisa que vai ver. Bacana demais. E aí, por uma coisa maluca aí das sincronicidades aí do universo, né, cara, acabou aparecendo essa oportunidade de fazer uma audição, né, para fazer a turnê com esse cara. E aí foi mais ou menos a mesma história do recorde mundial, aquelas mesmas características da história, igualzinho nessa audição, de juntar um pessoal, de convencer, de tentar fazer, para tentar chegar num objetivo. E a gente acabou sendo escolhido, cara. E de repente eu era o baterista do Eric Martin numa turnê internacional aqui na América do Sul. E a bateria já era a sua área predileta? Sim, desde pequeno. E olha que engraçado, lendo o seu livro, eu vi que você teve aula com o Rivadavia. Rivadavia é uma referência na bateria? Porque eu conheço Rivadavia na área de gestão. Professor Rivadavia é uma referência em qualquer coisa que ele faça, né? Mas o Rivadavia foi um cara assim, importantíssimo, cara, na minha formação, tanto na bateria como na vida, né? Que ele foi um dos maiores incentivadores também dessa minha parte acadêmica, né? Porque eu fiquei um tempo ali muito imerso na coisa da natação, quando acabei terceiro ano, né? Vestibular, eu brequei aquilo e dediquei a natação. E ele sempre ficava me dizendo, você tem que formar, tem que estudar, tem que fazer faculdade, tem que fazer uma especialização. E foi muito importante para mim, né? E é um grande amigo, vou encontrar com ele hoje, por sinal. É mesmo? Ele está aqui em Belo Horizonte, ele mora hoje nos Estados Unidos. Legal. Então, é um cara fora de série. Ele foi reitor de uma faculdade aqui em Belo Horizonte, ele é bem conceituado, dá aula em várias pós-graduações e hoje está morando fora do país, né? Trabalhando lá, inclusive. E tem um pensamento muito bom, chama Rivadavia. Qual é o sobrenome dele que eu esqueci? Drummond, isso mesmo. E aí me conta, então, essa parte quando a gente fala do envelhecimento, a gente está falando aqui do Juventude Prateada, pro atleta, a idade pesa muito, né? Pesa com força, né? Como o pessoal diz aí. A gente tem aí as pessoas que chegam numa determinada idade, e ainda mais um atleta de alta performance, que você já está programado para mudar o rumo da vida. Você sabe que vai ter que parar aos, 40 anos, né? Dependendo do esporte que tá. Não é isso? Isso hoje. A natação, na época que eu fazia, fico falando na época, eu me sinto velho, né? Não, mas é na época mesmo. Mas é praticamente ontem, né? Enfim, ali era 25, 30 anos. Nossa, muito novo. Então, essa parte da transição de carreira do atleta é uma coisa complicadíssima. E eu sou um grande exemplo do que não fazer. Eu fiz tudo errado, assim, nessa parte de transição de carreira. Parei muito mal parado, com uma lesão, e não consegui atingir o meu objetivo que eu queria ter atingido. Aí parei, né, de uma forma brusca, não planejada, e paguei um preço caríssimo por isso, né? Eu quase morri, pra te falar a verdade, assim. Eu entrei numa depressão profunda. Imagina, o cara com 25 anos ali, campeão mundial, recordista mundial, mídia, e de repente você sai daquilo de uma vez. Parei de fazer atividade física de uma vez também, que é uma barbaridade, né? Uma ignorância. E entrei fundo ali num outro projeto, né, da empresa familiar, que não tinha nada a ver comigo, né, nada a ver com as coisas que eu queria fazer. E eu me sentia na obrigação de estar ali de alguma forma, né, para cuidar do negócio, da família e tal, e isso quase me matou, suplício, cara. Né? Quase me matou, cara. Eu ganhei mais de 40 quilos, depressão, assim, severa, e de alguma forma consegui sair dessa enrascada aí. É interessante quando a gente fala sobre isso, porque a gente está falando não só para atletas,
Mas a gente tem hoje uma cobrança muito grande das pessoas que deem certo, entre aspas, né? Os jovens têm essa muita preocupação. Eu vou abrir uma coisa no TikTok e eu tenho que ter muitos seguidores. Não tem, frustra. Eu tenho que fazer. E o que eu vou fazer para dar certo? E essa preparação do saber lidar com a situação, saber lidar com a frustração, você fala muito nas suas palestras. Isso, eu sou bom pra caramba. Você se frustrou, você caiu, é melhor. Porque não adianta eu ficar falando, porque, né, depressão total. Nunca tive. Quem teve, quem passou, quem sofreu, quem tinha mídia e perdeu isso naquele processo, que depois você foi voltando de novo. Mas é uma queda muito forte, né? Agora, olha que interessante quando a gente fala sobre isso. A gente fala o tempo todo de competição. Você é uma pessoa preparada para competir. Só que você dá um start num determinado momento em que você fala assim, peraí, tem uma outra palavra chamada colaboração. Qual que é? Você tem uma história muito legal que antes de contar já estou até arrepiado com ela. Qual que é essa história que você fala sobre essa competição e a colaboração? A história é a seguinte, né? Tava lá, recordista mundial, o próximo passo para mim era a medalha olímpica, né? Que ia acontecer na Olimpíada de 96 em Atlanta. Só que quando eu fui campeão mundial, eu não consegui controlar, né? Eu caí nas armadilhas do sucesso. Aquela coisa. Dá pra fazer uma música ou uma palestra, as armadilhas do sucesso. As armadilhas do sucesso. Caí bonito, né? Aquela coisa, né? Pôster da Capricho e tal. Aí você começa a misturar a estação, querer curtir, noite e tal, e a coisa não deu certo. E eu perdi a chance de ir para a Olimpíada e perdi a medalha olímpica. E aí logo depois parei, que foi aquela época ali da depressão e tal. Depois eu voltei a nadar ainda depois de velho, tive uma autossuperação, encerrei o ciclo, mas eu fiquei com aquele negócio, né? Ganhei todas as medalhas possíveis dentro do esporte, menos a olímpica, que naquele momento era o que eu mais queria. Eu chegava até a falar assim, eu troco minhas medalhas, tem um monte de medalha de mundial, mundial de longa, mundial de curta, tem tudo. Trocava tudo para uma medalha olímpica. E aí parei, acabei encerrando esse ciclo sem ter a medalha olímpica. E aí, depois dessa idas e vindas, né, voltas e reviravoltas, eu acabei chegando lá no meu clube com a oportunidade de ser o gestor ali, né, das equipes competitivas de natação, desde os pequenininhos até os adultos, e fazendo um trabalho, né? No começo com muita dificuldade ainda por causa desse jeito, essa liderança ainda muito aguerrida, né? Do cara que é competidor de esporte individual, né? E com a experiência de vida ali dos meus pais, ali do meu pai, tudo aquilo me influenciou para ser um cara mais fechado mesmo, mais aguerrido, assim, de resolver as coisas assim no meu tempo. E isso na liderança de pessoas não funciona, é um fracasso. Então eu levei um tempo para entender isso, e quando justamente eu consegui enxergar, mergulhar mais na questão do autoconhecimento, né, autopesquisa, procurar entender tudo que aconteceu comigo e como é que eu poderia, de alguma forma, utilizar aquilo de uma forma melhor, né, como exemplo ali, talvez para pessoas que estão passando pela mesma dificuldade. Foi justamente no último ciclo olímpico que isso aconteceu, essa decisão de, tem que investir aqui em mim e ser uma pessoa melhor. Né? Não adianta ser um excelente profissional se não for uma excelente pessoa. E quando eu fiz esse movimento, durante o ciclo olímpico, fui mudando essa forma, e a minha forma de me manifestar ali perante todo mundo foi mudando, a energia do negócio. E a gente foi para um lado com uma equipe também super 10, assim, né, de profissionais. A gente começou a ter essa questão de mais colaboração, mais cooperação acima da competição. Então, uma equipe de alta performance de natação hoje no Brasil, ela é muito reduzida. E a gente tinha uma equipe enorme. A gente estava na contramão de tudo isso. E fazendo esse trabalho, cara, de muita união, de muita dinâmica, de falar, de conversar, e um ajudar o outro. Eu posso nadar a mesma prova que você, mas eu não preciso te desejar mal e querer que você quebre a perna para eu ganhar de você. A gente pode treinar junto, um ajudando o outro no treino, e que vença o melhor, entendeu? Quem fizer o melhor tempo. Então isso foi entrando na cabeça dos atletas, que é a questão de fazer campeões da vida, né? Que é muito mais difícil do que ser campeão da piscina. Porque ser campeão da piscina é maravilhoso, mas
Na vida É outra pouco, história. cara, é pouco. A piscina tá dentro da vida, né? Exatamente. E aí, cara, o que aconteceu? No final desse ciclo olímpico, o Brasil, na Olimpíada de Tóquio, ganhou 2 medalhas. A seleção brasileira. Uhum. E as 2 medalhas saíram desse time. Uhum. E aí, um desses atletas, ele entendeu tanto esse conceito, né, de cooperação, de ser campeão da vida, que esse cara chegou, eu achei que eu não ia ver ele em 6 meses, né? O cara, quando volta medalhista olímpico, herói nacional. Não tem tempo pra nada. Mídia, tem que aproveitar a onda e tal. E esse cara bateu na minha casa, entendeu? Tal, com a medalha, botou a medalha no pescoço, aí eu, né, cara, chorei uns 40 minutos. Aí depois disso, não satisfeito, ele marcou um jantar com a equipe técnica, as pessoas que estavam com ele ali mais ali no dia a dia, né, dessa coisa da cooperação, ele fez a réplica da medalha dele olímpica, cara. E aí, olha que loucura isso, né, tio Flávio? Isso emociona a gente muito, né? Aí, a medalha olímpica do cara, ele me deu uma medalha olímpica. Aí eu, depois de 30 anos, né, com aquele trauma... Nunca ganhou uma medalha olímpica. De não ter uma medalha olímpica, falou hoje, cara, hoje eu tenho uma medalha olímpica e é uma medalha olímpica com um simbolismo tão grande, porque eu só consegui ganhar a medalha olímpica quando eu entendi o poder da cooperação, né, a superioridade da cooperação perante a competição. Mesmo num ambiente mais competitivo do mundo, desse planeta, que é a Olimpíada. Então, cara, assim, é uma prova, né, irrefutável da superioridade da cooperação. Deixa eu ficar com ela até o final aqui, que aí você também, porque você faz põe isso, ela né? Aí, põe ela aí. Não dá pra levantar aqui não, né, Jade? Vou colocar assim, ó. Deixa eu ver assim, se eu tiro aqui. Essa medalha não saiu em nenhum jornal, não contou no quadro de medalhas do Brasil. Mas eu acho legal isso, porque você faz esse propósito também, né? Quando você leva a medalha... isso nos emociona muito, porque é para que as pessoas possam se sentir parte, né? Exatamente. Então, assim, você está dividindo algo que é seu, que veio por outra pessoa. E quem é essa outra pessoa que te deu essa medalha? Fernando Scheffer. Que é... medalhista de bronze 200 livre na Olimpíada de Não, mas Tóquio. nem ia falar isso, que é um ser humano, né? Que entendeu que nada se faz sozinho, né? Exatamente. Cada dia mais difícil, né? Hoje agora é pesado, hein? É porque a energia dela é boa, a energia dela é condensada. Gente, vocês não têm noção, porque ela realmente, se a energia pesa, a energia boa pesa, essa aqui realmente está com um peso bom. A gente tem que encerrar. E para encerrar, acabou assim. Já. Essa é a medalha a energia da alta performance para a vida. Então, que essa que a gente realmente tem essas medalhas sempre. Teófilo, fala pra gente aí, que filme, que livro e que frase você nos indica para encerrar aqui? Olha, o filme que eu vi agora, que está recente, né, é o Niad, né, a história daquela nadadora, né, que depois, aos 60 anos de idade, conseguiu fazer aquela travessia ali de Cuba até os Estados Unidos, e que mostra muito esse poder da nossa vontade, né, da nossa determinação. Quando a gente quer uma coisa e aquilo realmente significa para você, a gente consegue executar. É muito louco, né? Quando ela vai chegando lá, ninguém toca nela, ninguém toca, porque não pode ajudar, ninguém toca. E ela vem, parecia assim, tava acabada, né? Passo a passo na areia até constituir que foi o final da prova, né? Exato. Agora você imagina, assim, uma reflexão importante, né, que eu fiz quando eu assisti esse filme. O que ela fez ali por uma questão, de certa forma, egóica, né? Ela queria provar para ela mesma que ela era capaz de fazer aquilo. Agora, o que não poderia acontecer se a gente pega esse tipo de vontade, de determinação, para fazer alguma coisa que vai além de mim mesmo, né? Para poder transbordar isso para outras pessoas. Com certeza. Né? Então, esse é um pouco a ideia que eu descobri nessa história toda, que eu procuro efetivar hoje. Legal. Livro, você tem algum para indicar? Olha, eu sou meio suspeito para indicar esse livro aqui, mas então eu indico. Esse livro aqui é o Tudo ou Nada e o que você tem a ver com isso. Para você ver aqui, deixa eu... Que tem muita... essa trajetória, né, meio maluca aí, né, de muita autoinspiração. É um livro que ajuda muito a fortalecer o conceito da antivitimização, né, que é aquela coisa de, olha,
o responsável pela nossa vida somos nós mesmos. Assim, não dá para terceirizar, não dá para reclamar do fulano, do Beltrano, do meu pai, da minha mãe, do meu chefe, da minha tia, né? É com a gente, né? Então, ali de uma forma prática, né? Tem muita sobre isso, sobre relações familiares, né? Com a mudança de visão que eu tive, né? Ali de possíveis traumas ali que eu passei, como eu consegui ressignificar isso. E os fracassos, né? Porque deles, é a né? timeline dos fracassos, né? Eu perdi muito mais do que eu ganhei. E tá tudo certo, faz parte da vida, né? E a última frase aqui pra gente poder encerrar? Essa não poderia ser outra, não ser essa vida é boa demais. E essa frase tem muito pra gente poder estudar, porque tem assim, ele fala dos fracassos que foram maiores e ele termina falando, essa vida é boa demais. Teófilo, obrigado. Pra gente, antes de encerrar, é um prazer muito grande ter você aqui, mas é uma alegria muito grande saber que você está aqui, né, disponível, está próximo da gente, lógico, com sua agenda, né, cheia de compromisso, mas que olha pra gente e fala, ó, se eu puder, eu vou. Né? E ainda às vezes insiste, né? Fala comigo assim, cadê? Vão lá, porque isso é você entender o seu compromisso, não só com sua agenda, mas com a vida também. Isso, e te agradecer por me proporcionar, porque eu tive algumas experiências muito marcantes assim, dentro da minha vida, nesse sentido, desse propósito, assim, graças a sua expertise aí também na área. Teremos mais. Então, ficamos aqui, eu com minha medalha, e a gente se encontra depois.